Jesus acaba de ser julgado por Pôncio Pilatos e agora vai de encontro ao seu destino mais cruel, sua morte na cruz. Vamos analisar com mais detalhes tudo aquilo que sofreu o Filho de Deus. Vem comigo! Jesus, antes de ir rumo ao Calvário, passou por uma série de torturas. Fora o que ele já tinha apanhado até chegar ali no momento do julgamento, Pilatos ordenou que Jesus fosse flagelado. O instrumento usado pelos romanos era um chicote chamado flagrum, formado por de 3 a 9 tiras de couro, fixadas a um cabo de madeira. Nas pontas do flagrum eram presos pedaços de metal, pequenas lascas de ossos de animais e uma espécie de esfera feita de chumbo. Com as repetições do chicote, às vezes o chicote batia no mesmo lugar ali, aquilo ia desfiando a pele, deixando ali várias feridas expostas como se fossem uma só. E daí que vem aquele dizer que Jesus era uma só chaga. Inclusive muitos condenados morriam ali, na flagelação. A coroa de espinhos era uma forma de zombaria dos soldados romanos, de Jesus e do povo judeu. Mas também ela cumpre um certo papel profético aí. A gente vê lá em Gênesis, no sacrifício de Abraão, quando ele vai sacrificar Isaac, logo após Deus livrar Abraão ali do sacrifício, Abraão se vira e encontra um cordeiro. E esse cordeiro ele está preso pelos chifres em um espinheiro. Abraão não encontra qualquer cordeiro, mas um cordeiro com chifres. Entenda que o chifre na linguagem bíblica ele significa poder, força. Aliás, as trombetas dos sacerdotes, o shofar, ele é feito de chifre também. Quando os sacerdotes ungiam os reis, eles usavam exatamente um chifre de carneiro. Então reparem como tudo se encaixa. Um cordeiro preso pelos chifres em um espinheiro. Esse cordeiro tomou o lugar de Isaac no sacrifício. Com isso a gente percebe que Deus não queria apenas provar Abraão pela fé ali, tipo assim, vamos ver se você está disposto a fazer isso por mim. Mas Deus estava demonstrando para Abraão e para todos nós o que ele estava disposto a fazer e fez em prol da humanidade, dando o seu único filho, o Cordeiro de Deus, que tem o verdadeiro poder e a verdadeira força, e que estava naquele momento preso pela cabeça em espinhos. Os espinhos da coroa de Jesus, ele tem uma toxina que é liberada, que deixa a pele inchada. Então a coroa se fixou na cabeça de Jesus de modo que ela não saía. E ainda para piorar, o Evangelho diz que os soldados batiam com varas na cabeça de Jesus. Ele estava realmente preso à coroa. Logo em seguida, o condenado devia carregar a própria cruz em direção ao local da crucificação como uma forma de humilhação a mais. A cruz que Jesus carregou provavelmente foi só a haste, a trave horizontal, chamado de patíbulo. Não seria ali, no caso, a cruz inteira, mas apenas a trave horizontal. Mas mesmo assim, ela pesava de 30 a 50 quilos, o que para alguém na posição ali, na condição de Jesus, seria algo totalmente difícil, complicado de carregar. Os condenados eles traziam a sentença presa ao pescoço para que as pessoas identificassem qual era o crime deles. Jesus ele foi obrigado a carregar a sua cruz ali pelas ruas de Jerusalém e muitas pessoas não o reconheceram, porque ele estava realmente desfigurado, ele estava irreconhecível. E quando as pessoas ficaram sabendo que aquele homem era Jesus de Nazaré, através da placa que Pilatos tinha escrito, que agora ele trazia no pescoço e depois ia ser anexado à cruz, as pessoas se surpreendiam com aquilo. E aí diz o Evangelho de São Lucas que elas batiam no peito e choravam. Imagina quantos daqueles discípulos de Jesus não ficaram sabendo ali do nada. Uma pessoa passando e fala, nossa, aquele é Jesus. E aí a pessoa sem entender nada, como ele foi parar naquele estado. E aí eu imagino que a maioria dos discípulos de Jesus perdeu a fé nesse momento. Porque era impossível que o Messias, o rei de Israel, estivesse naquele estado. Jesus caiu várias vezes durante o cortejo. E como eles eram amarrados à haste horizontal, quando você cai, você só tem um jeito de cair. Ou você cai de costas, ou você cai de frente, de cara no chão, com o peso da cruz te esmagando o seu peito contra a terra. A Via Sacra nos diz que ele caiu 3 vezes, mas isso é uma simbologia, porque com certeza ele caiu bem mais.
Chegando no local da crucificação, o condenado era totalmente despido de suas vestes. Então, chegando ao Gólgota, eles despiram Jesus. Inclusive no sudário de Turim, se você pegar as imagens, se você pegar a parte das costas de Jesus, você pode ver que as nádegas de Jesus estão expostas e cheias de feridas. Ele também foi açoitado ali naquela região. Ou seja, muito provavelmente Jesus estava completamente nu, sem faixinha, sem paninho, sem nada. Mas existe também uma tradição, né, que diz que um discípulo de Jesus ali foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele correu, né, do templo até o Gólgota, porque ele seria um levita, ele estaria ao serviço ali do templo, e ele cobriu as genitálias de Jesus com um dos panos da purificação. Não se sabe se é verdade, né? É uma tradição, mas é muito bonita por sinal. Mas pelo menos no momento da flagelação, Jesus estava completamente nu. Na crucificação, a haste horizontal da cruz era anexada à vertical, e aí o prisioneiro era pregado na cruz. Ao ser erguido na cruz, o condenado ficava meio que pendurado, e ele teria que se forçar nos pregos das mãos e dos pés para conseguir impulsionar o corpo para cima, para conseguir fazer o movimento de respiração. E esse movimento fazia com que o condenado ficasse anulando a própria morte, porque quando pendia para baixo, ele ficava asfixiado, e aí automaticamente o seu corpo impulsionava para cima a se forçar nos pregos para conseguir expelir aquele ar. Então era um movimento constante de anulação da própria morte, porque a ideia era durar vários e vários dias. A crucificação chegava a durar de 4 a 10 dias, e devido à repetição dos movimentos e a posição desconfortável, isso gerava cãibras por todo o corpo. A respiração ficava difícil, é como se respirasse por um pano molhado. Os romanos eram experts na arte de causar dor, de infligir torturas. A gente lembra dos romanos como o berço da civilização, né? A sociedade que criou o direito. Mas a gente tem que se lembrar também que é a sociedade que tinha as lutas de gladiadores. A diversão desse povo era ver as pessoas se matando no circo. Eles eram totalmente cruéis com os inimigos. E eles desenvolviam técnicas, ou seja, a crucificação não foram eles que criaram, mas eles aprimoraram para prolongar o sofrimento. O prego ele era colocado exatamente nessa região, onde tem um nervo entre vários ossos da mão. Isso fazia com que ele ficasse realmente fixado na cruz, não tivesse como sair ou botasse o peso do corpo. Mas esse prego nesse nervo, exatamente aqui, quando o condenado era pendurado e se via obrigado a forçar, ele sentia uma dor intensa, como se um raio atravessasse o braço dele. E havia uma espécie de apoio na cruz para que o condenado se sentasse. A ideia era que ele descansasse um pouco para prolongar mais ainda a morte dele. Tanto que a morte de Jesus na cruz foi considerada rápida, porque ele passou aproximadamente 3 horas ali. Devido à perda de sangue, Jesus estava em estado de choque. Antes da crucificação, ele já se encontrava nesse estado. Muito provavelmente foi isso que acelerou a morte dele. O estado de choque ele gera calafrios, a pupila dilata, ele sente sede intensa, ele fica com o olhar fixo, confusão mental, suor, pele fria, visão nublada e náuseas. E após todas essas torturas, Jesus pede ao Pai que perdoe os seus inimigos, porque eles não sabem o que fazem. E exatamente às 3 horas da tarde, Jesus entrega o Espírito ao Pai e diz: tudo está consumado. O Senhor dá instruções a Moisés para que o cordeiro que seja sacrificado na Páscoa seja um cordeiro novo, de 1 ano. Mas por que 1 ano? Primeiro porque deveria ser uma vítima inocente, mas também tem um outro significado. Imagina que você pega um cordeirinho bonitinho ali e fica criando ele por 1 ano. Você cria um vínculo com aquele cordeiro. É como se você tivesse um cachorrinho, um gato, você que gosta de animais domésticos. Aquele cordeirinho ele acabava fazendo parte da família. Você pegava amor por aquele cordeiro e aí chegando a Páscoa você teria que sacrificá-lo. É justamente essa ideia de que você teria que sacrificar algo que te fosse precioso, que te fosse válido. Sacrificar algo pelo qual você tem amor. O sacrifício é algo doloroso. Aí a gente pode entender o real motivo de tudo isso. É você abrir mão de algo que é vital, que é precioso para você em favor de algo ou alguém. E Jesus, sendo o cordeiro e também sendo o sumo sacerdote, ele ofereceu a si mesmo.
Ele oferece não só o seu corpo em sacrifício, mas todo a si mesmo. Porque Jesus também sofreu todas as dores emocionais, traição, rejeição, escárnio, abandono por parte de seus amigos íntimos, sentimento de solidão, depressão, tristeza, tudo isso Jesus carregou sobre si. Ele sofreu tudo isso na pele muito pior que muita gente. E dessa forma a alma de Jesus também foi sacrificada. E também sua divindade, porque em nenhum momento ele usou de seus poderes para se livrar ali. Como diz São Paulo, ele não se apegou à sua condição divina, mas se humilhou, sendo obediente e padecendo por morte e morte de cruz. Pode parecer um absurdo esse tipo de violência para um ser tão elevado, muito pior para o próprio Deus. Mas esses ultrajes ainda permanecem até hoje de forma velada, cada vez que a gente peca, cada vez que a gente se entrega de livre e espontânea vontade ao pecado. E através da nossa dureza de coração por sempre escolher o pecado, nós ignoramos todo esse sacrifício que Jesus fez por nós. Nós ignoramos as torturas, a pele fatiada, os órgãos internos danificados, nós ignoramos o estado de choque, nós ignoramos o sofrimento do prego atravessando o nervo, nós ignoramos tudo isso toda vez que nós escolhemos não entender que isso foi por nós, porque nós sabemos. E é isso que dói no coração de Jesus até hoje. Por isso que através da Sagrada Eucaristia ele permanece atualizando o sacrifício dele. E aí a gente vê a bondade de Deus, que mesmo com tudo isso, ele está sempre, constantemente, nos oferecendo a oportunidade de voltar atrás. Vamos rezar, gente. Hoje, sexta-feira santa, a gente é chamado a olhar para a cruz, porque esse é um símbolo duplo, que ao mesmo tempo que nos lembra como somos pecadores, ao mesmo tempo que é um sinal de vergonha para nós, é também um sinal de vitória de Cristo. É o sinal de que Cristo nos chama a fazer parte do sacrifício dele e através disso salvar a nossa alma. E salvando a nossa alma, nós salvamos a alma de várias pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu quero pedir por mim e por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que o teu sangue caia sobre nós. Não como uma forma de maldição, mas porque nós reconhecemos o Teu nome. Nós te reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós te reconhecemos como verdadeiro Cordeiro Pascal, imolado pelos nossos pecados. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu sangue caia sobre nós. E que esse sangue nos faça cada vez mais santos e convertidos à Tua vontade. Permita, Senhor, que nós não digamos sim ao pecado e sim ao teu sacrifício na cruz. Que nós saibamos tomar cada dia a nossa cruz e nos unir a ti em sacrifício. Nós te pedimos, Senhor, que esteja sempre em nosso coração, para que nós saibamos olhar para a sua paixão e sempre reconhecer com amor e gratidão. Muito obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz. Muito obrigado pelo seu sangue que é derramado por nós. Muito obrigado pela sua bondade que nos une novamente com Deus. Amém. É isso aí, meus amigos. Esse foi o episódio de hoje a respeito da crucificação. No próximo episódio a gente vai ver o que aconteceu no sábado, onde todas as esperanças parecem ter se desvanecido ali. O que aconteceu com os apóstolos e a Virgem Maria e João, Madalena, o que eles fizeram depois da morte de Jesus. Te espero aqui. Deus abençoe. E até a próxima.